Está começando mais um Pode Construir, o podcast da construção civil, um oferecimento de Baceifer, aço forte, aço para a sua construção. E se você quiser encontrar a Baceifer, os canais digitais da Baceifer, é só entrar aqui, olha, o site e o QR Code aqui em cima e o número do telefone para você entrar em contato e falar com o pessoal do atendimento lá da Baceifer e pegar o seu ferro e aço para a sua construção. E hoje o podcast traz vários assuntos muito interessantes e também, mais uma vez, a presença do nosso querido convidado aqui, praticamente um co-host, né, Marcel, do Guia do Construtor. Marcel, seja bem-vindo novamente. Quer apresentar, fazer as honras aqui dos nossos convidados de hoje? Opa, por favor. Obrigado mais uma vez aí pra gente poder estar junto em mais esse encontro e vou apresentar rapidamente aí, você depois complementa aí na bio com aqui, eles. Nosso amigo Arthur da Soul House, ele trabalha aí com automação residencial. Muito obrigado, Arthur. Papo interessante hoje então aqui, hein? Sim, obrigado por você ter vindo, por ter aceitado o convite. E Luiz Cláudio da Viridian, automação residencial, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Energia solar. Bom, nós temos aqui então duas pessoas que vão falar aqui de casas mais modernas, mais inteligentes e tal. E o Pode Construir exatamente para isso, é para a gente discutir as tendências da construção, falar de engenharia, falar de arquitetura, falar de tecnologia, né? Então falar de construção como um todo. E hoje o bate-papo então a gente vai falar sobre tecnologia solar e também automação residencial. É isso aí. Luiz Cláudio então, ó, administrador de empresa pela FGV. Né, começou a carreira como técnico de eletrônica, então quer dizer, já começou a mexer ali nos aparelhos eletrônicos. Sempre gostei de tecnologia. Já tomou uns choques e tal, né? Então foi gerente de engenharia da Splice também, aqui em Sorocaba mesmo? Sim, em Sorocaba. Vim pra cá pra trabalhar na Splice. E também depois vice-presidente da Lucent Technologies e country manager da empresa americana TelNT, é isso? Isso. O que era essa empresa? Valinhos? Em Valinhos, a gente trabalha com telecomunicações. A minha história é de telecomunicações desde 1982, sou um pouquinho mais idoso. E aí você já começou a trabalhar com energia fotovoltaica também, né? Aí, já de uns tempos para cá. Isso foi em 2012, quando saiu a regulamentação. A gente já virou a empresa para esse segmento, acreditando que seria um segmento de sucesso, como de fato... Virou, né? Se transformou. Você começou no comecinho, então, da energia fotovoltaica. Nós somos os primeiros aqui na região, Sorocaba e região, nós somos os primeiros empresas a entrar, apostar no segmento, né? Legal. E você, Arthur? Arthur aí já jovem aí na automação, já começou a mexer com os Alexas da vida. Exato. Foi colocando... pelo convite aí, primeiramente. O Arthur, ele é formado em engenharia elétrica, né? Pela Unifei. Unifei é da onde? Itajubá. Itajubá? Federal de Itajubá. Você estudou lá, fez engenharia elétrica também. Tomou uns choques também. Também, quem não... Já tomou, né? E é especializado em sensores eletrônicos também pela Universidade Tor Vergata de Roma. Temos uma formação internacional aí. Eu fiz uma parte da faculdade lá, inclusive trabalhei com energia solar, células fotovoltaicas no CHOSE, um laboratório lá de Roma. Foi bem legal. Isso em 2013. Cara, que legal. Também, no início das coisas. E você também já é gerente de projetos, já de pesquisas e desenvolvimento da CPFL também. A gente desenvolvia, né, a CPFL, uma parte do dinheiro das concessionárias é voltado para o P&D. Então a gente fazia a parte de gestão de projetos de P&D, projetos nacionais, internacionais aí para essa verba. Bom, então nós vamos ter que casar agora os assuntos, energia fotovoltaica com automação em geral, né? Não podemos falar só residencial, tá todo mundo automatizando tudo, né? Aqui mesmo a gente tá tentando automatizar algumas coisas aqui no estúdio, apanhando, né? Quem sabe aí a gente já tem uma consultoria aqui. Vamos botar energia fotovoltaica também, a gente já vai fazendo tudo isso aí. Vamos cruzar essas informações agora, Marcel, de que forma? Bom, acho que primeiro era legal a gente ver o que é cada um, né? Para quem ainda tá escutando a gente, não conhece nem energia solar e nem automação residencial, começar a falar um pouquinho de maneira mais sucinta o que é, né? Cada segmento de vocês. Fala, Arthur, você é mais jovem. Obrigado. Bom, a automação residencial ela veio para deixar as casas mais inteligentes, para fazer a gente economizar tempo, a gente ter casas mais seguras, mais econômicas e que sejam mais funcionais para a gente, né? Quando eu falo casas, um comércio, até indústria, né? É que casa acaba sendo o que está mais próximo aí
todo mundo tem uma, né? Então acaba que fica mais próximo. Mas a automação ela veio nisso. Inicialmente era uma coisa de botão, de interruptor, de toque. Num segundo momento ela foi para a parte de celular, então você tinha o controle ali pelo celular, pelos tablets. E esses dois, hoje em dia, eles são secundários. Hoje em dia, todas as casas quase têm uma assistente virtual. Tem uma Alexa, tem um Google, tem a Siri da Apple, enfim. Então, acaba Algumas que têm hoje... até as 3. Exato, tem gente que usa mais de uma. Não fica sozinho, né? Fica a existem- casa povoada ali de Exato. assistentes. E hoje existem outras vindo aí. Então, são inteligências artificiais que rodam aí o tempo todo com microfones e tal. E vão te atendendo em questão de acender uma luz, de deixar um ar-condicionado preparado, aquecer um quarto, ligar uma banheira de hidromassagem, deixar a intensidade da luz, a temperatura da luz de acordo com o que você quer, programar uma televisão para ligar e desligar, enfim. Então, uma cortina, são centenas aí de programações possíveis que você interage com sensores de abertura, sensores de umidade, sensores de movimento, que você consegue juntar tudo isso e ter uma casa que faz as coisas sozinha, faz as coisas quando você pede, quando você programa e que você vai ter muito mais eficiência. Quando fala de automação comercial, eu lembro daquele desenho dos Jetsons. Exato. Né? Que lá atrás os caras já usavam, mas não existia nada, né? Agora hoje nós já estamos muito próximos de várias tecnologias que eles usavam no desenho ali. Inclusive as aeronaves. As aeronaves, agora os drones aí, né? Começando a ser desenvolvidos para que os seres humanos voem com eles, né? E você, e aí tudo isso que movimenta na automação residencial, comercial, na automação em si, é movimentado por energia, né? Energia é a base de tudo, né? Você tem que ter energia para movimentar essas coisas. Exatamente. Agora a energia é uma energia diferente, mais ecológica. Ela precisa ser também mais barata. Né? Mais barata Energia no também, mais Brasil econômica. É um dos insumos mais caros, né? Então, em muitas empresas, significa muitas vezes o primeiro ou segundo item mais de maior peso no custo operacional, né? Então, o que a gente faz é dar oportunidades de economia, né? Além da questão da sustentabilidade, da aderência tecnológica, né? O principal apelo é o apelo econômico mesmo, né? Porque não há nada que remunere ou rentabilize o investimento tão rapidamente hoje ainda no Brasil do que o investimento em energia solar, né? A gente está falando de 4 anos de payback. Uma casa se investe, você gasta 20 anos para retornar o investimento que você faz no imóvel, né? E já no solar você está falando de 3 anos, 4 anos, dependendo do estado. Você tem a situação de até 3 anos apenas. 3 anos você já consegue obter um onde retorno. a energia é mais cara. Em São Paulo não, mas onde a energia é mais cara, do Rio de Janeiro para cima, você consegue payback dessa figura de 3 anos. Então, assim, o principal apelo é esse, é a economia, mas a gente também está presente tanto em residências, quanto em comércio, como em indústrias, e também em usinas, né? Tem usinas de grande Hoje o pessoal que está construindo hoje, ele já leva em consideração, ele já sabe o que é ou ainda está precisando de mais informação? Para quem não sabe o que é energia solar, assim, quem nunca viu, né? É o quê? Então, a gente quando começou em 2012, né? Muita gente, 70% das ligações nos confundiam com aquecimento de água, né? Sim. Então, energia solar, as duas são energia solar. Sim. Tem aquela que é usada para aquecimento, é mais conhecida, né? São os Certo. boilers, aquelas placas que ficam no telhado. Mas a única coisa que a gente tem de compatibilidade entre as duas é o espaço físico, né? A gente precisa do telhado, tanto para aquecer água quanto para transformar luz em energia. A energia fotovoltaica, o nome já diz, fotovoltaica, ela converte fótons, que é a partícula da luz, em elétrons, em eletricidade. Então não tem nenhuma relação com aquecimento de água. A primeira coisa é a explicar o que a gente não faz. A gente não esquenta a água de ninguém diretamente. Se quiser tem que pôr na chaleira. Indiretamente sim, porque na verdade você pode ter um chuveiro elétrico, você pode ter um aquecimento de piscina com um trocador de calor, e a energia solar ela pode ser a fonte que gera energia para que esses equipamentos funcionem. Esses aquecedores funcionam. Então, indiretamente, a gente também faz aquecimento de água, mas não é a mesma placa, certo? São placas distintas. Então, o que a gente faz é isso, a gente gera um volume de energia compatível ou equiparável ao consumo que a pessoa tenha. Então, para cada residência, para cada comércio, para cada indústria, o projeto é customizado, né, em função do perfil de consumo de cada um. E a gente faz esse projeto e coloca lá para neutralizar o teu gasto com energia, ou minimizá-lo ao máximo possível, né? Então, esse é o objetivo.
Então a gente tem muitos exemplos muito interessantes. Por exemplo, o que eu gosto mais é uma costureira, para não dizer que é uma coisa só para quem tem dinheiro, né? Até para desmistificar essa questão. Não é só para residências caras. O que a gente vende é para qualquer pessoa que entenda que ela consegue ganhar mais dinheiro aplicando energia do que na poupança, muitas vezes. E esse é o exemplo dessa pessoa. A Marina, a pessoa, ela borda nossos uniformes, né? E aí, um dia ela falou, o que é isso que você está bordando energia? Eu falei, o que é esse negócio? Foi lá atrás, foi em 2013, um dos primeiros que estavam aqui em Sorocaba. Mas ela teve uma visão, assim, muito interessante, ela teve uma visão econômica, né? Ela falou assim, quanto é que vai custar, Luiz, se eu botar na minha casa aqui? Olha a conta dela, 300 e poucos reais. Ela vai custar, na época, uns 20 mil, hoje é menos. Na época era 20 mil reais. Eu falei, bom, 20 mil reais, esse dinheiro na poupança, eu ganho 0,5% ao mês, 100 reais de rendimento. Né? Então, você está dizendo que eu vou baixar minha conta de 350 para quanto? Para 50 reais. Então, eu vou economizar 300. Então, é 3 vezes mais. Eu falei, essa é a conta. Você vai ganhar 3 vezes mais do que o seu dinheirinho na poupança. E por isso ela fez. Então, você vê uma pessoa que mora no bairro simples, popular aqui na cidade, a casa de meia água, né? 5 metros de frente, mas que botou pensando na questão... Já pensando no investimento mesmo, com investimento. Né? Então, se você for comparar aí, você já deu um investimento certo, né? Porque melhor que poupança, melhor que bolsa, melhor que uma série de coisas, né? Sem risco, né? Tá lá. Né? Simplesmente tá lá, você vai usar e vai ganhar. Aí você traz sua escala para qualquer tipo de custo de energia, né? Inclusive hoje as indústrias, eu achei que fosse demorar mais, mas a gente já fez vários projetos de indústrias, de grandes consumidores que estão entendendo que isso faz todo sentido. É o que eu comentei na minha pergunta, porque eu acredito que ainda tem muita gente que está construindo ou que vai construir que não tem essa informação. A pessoa já viveu de aluguel ou sempre alugou ali o galpão para a empresa, para a indústria ou a residência também e nunca construiu, né? Então nunca se interessou, né, pelos processos de energia. Para ele, a energia elétrica está chegando lá, está funcionando a automação, né, residencial, os aparelhos eletrônicos, está tudo beleza, mas ele nunca levou em consideração essa informação. Não tem uma divulgação maciça, não tem uma comunicação assim amplamente difundida para uma pessoa que vai construir, que nunca construiu, já saber que os arquitetos, engenheiros já estão indicando a energia fotovoltaica já nos seus projetos? Alguns sim, ainda são muito relutantes, né? As margens são pequenas, então não tem muito espaço para ganhar RTs. Não estou falando mal dos arquitetos, são nossos amigos, mas não tem grandes margens nesse segmento, né? Então a gente não tem muito assim, estímulo deles em falar com os clientes, mas está acontecendo de forma natural. E a demanda é muito pequena, diferentemente, por exemplo, do ar-condicionado, que você tem que deixar uma pré-instalação relativamente sofisticada, né, com tubulação de cobre, etc. No nosso caso, você precisa deixar eletroduto vazio, 1 ou 2 eletrodutos vazios do quadro elétrico até o telhado. Pronto. É só isso que eu preciso de pré-instalação. É um custo desprezível se falar no preço de qualquer construção. Você estava comentando aqui, a energia fotovoltaica no Brasil, pelo menos, tem quanto tempo? Uma década? A gente começou com as primeiras regulamentações em 2012, quando saiu a regra, né? 482 da ANEEL. Foi em dezembro de 2012, quando foi aprovado. Então estamos falando de 10 anos mesmo. É coisa recente. Quando a gente começou a empresa, exatamente nesse período. Você já começou com energia fotovoltaica? Eu era diretor de uma empresa em Valinhos, em 2011, quando estava se discutindo as normas, etc. E eu achei interessante, pedi para o meu sócio olhar, que foi meu colega de trabalho na Splice, um amigo meu, que é meu amigo e sócio hoje, o Paulo César. E aí ele olhou, ele é um cara muito cético, né? O Paulo, para ser convencido de algo, é muito difícil, né? Aí quando 6 meses depois, ele me diz, eu acho isso legal, Luiz, achei que vai andar esse negócio aí. Eu falei, se ele achou que é bom, então vale a pena apostar. Eu saí de trabalhar como empregado, né? Como executivo de multinacional, de empresa, e aí falei, vamos Mas você junto. Já tinha vontade de empreender? Sim. Já tinha vontade. Sempre tive essa veia empreendedora, eu não tive a coragem, né? E a coragem fica pior quando mais você ganha, menos coragem você tem, né? Porque eu tive cargos altos, graças a Deus, nas empresas que eu passei, e aí os salários são melhores e você fica menos estimulado ainda, né? Mas eu sempre pra quis. Isso aí, né? Esse menino aí na frente aí. Arthur, mas e a Soul House? Ela tem quanto tempo? Soul House tem 3 anos. 3 anos. A automação também, ela não é tão antiga, mas já tem um pouco mais de tempo até, né? Do que energia fotovoltaica. Eu falo que tem uns 2 anos aí que as assistentes virtuais estão... A pandemia, podemos chamar de responsável? Podemos falar isso aí.
Então aí é uma coisa nova, né? A gente tinha as automações ali, um dimmer, né? A gente tinha as automações industriais também, que eram sempre foi muito usado, mas a residencial ela ficou bem popular agora com as assistentes virtuais. As assistentes virtuais, elas facilitam a vida, né? Mas, assim, as pessoas que estão começando agora, por causa de pandemia, ficaram mais tempo em casa, elas começaram a descobrir as assistentes virtuais para pedir música, né? Exato. Agora estão pedindo qualquer coisa para assistente virtual. Liga robozinho, já faxina a casa, liga ventilador, ar-condicionado, liga o jet ski não. Abre a janela, abre a cortina. Mas e dá comida pro cachorro. Legal. Então começou exatamente assim mesmo, né? Começou pedindo música e com as coisas mais básicas, e hoje a gente está entrando num nível assim muito avançado. Então a gente consegue monitorar com os sensores, né? A temperatura, umidade, uma abertura de uma porta, um movimento, a incidência solar. Então a gente consegue monitorar tudo isso, e cada um desses monitoramentos, né, desses sinais e dessas informações de temperatura, enfim, a gente gera uma resposta. Então, se chover ou se a temperatura atingir tal valor, a gente vai ter o ar-condicionado ligado. Ou a gente vai ter o aquecedor. Mas fazer umas programações meio condicionadas também, exato, né? Então, se acontecer isso, faz isso. Exato. Então você vai tendo essas condições que geram uma resposta, uma ação, e isso vai gerando economia, vai gerando conforto, vai apagando uma luz para poder economizar energia. Sim. Então tudo isso vai gerando economia, segurança e muito conforto, porque você quer chegar em casa, sair do seu escritório, chegar em casa, sua casa não tá abafada, calorento, com calor, enfim, quente. Você quer ela tá climatizada já. Você quer chegar em casa, você não quer ver o sol queimando os seus móveis, né? Se você investe uma grana em móveis, você quer que a cortina já tenha fechado ali, sua casa não tá aquele mormaço. Então, tudo isso é possível com a automação. Antes mesmo de chegar em casa, você já começa a utilizar, né, o conforto e os benefícios da automação. Né? Exatamente. Então, assim, essa seria a parte de automação, aí, de iluminação, de sensores. Né? A nossa empresa também trabalha com a parte de som ambiente. Som ambiente, sala de cinema, som externo, então um som que pode ficar na área da piscina. Então eu costumo falar que antigamente a gente tinha que carregar a caixinha, colocar ali do lado da cadeira, e coitada da vovó que ficou do lado da caixinha de som, porque precisou aumentar o volume para a caixinha ser suficiente para todo aquele ambiente, né? Para a área do churrasco, para a área gourmet, para a piscina. Eu precisei aumentar o volume para que todo mundo escutasse. E hoje em dia, com um som ambiente bem dimensionado, a gente consegue ter caixas espalhadas numa área de piscina, numa área de jardim, numa área de churrasco, num gourmet, onde você vai ter um som agradável, um som confortável, ninguém ali sofrendo com a caixinha. E eu brinco que o som ambiente, para quem não conhece, ele é o som de loja. Você vai andando numa loja ou dentro de um shopping, você escuta uma música, mas você não está escutando uma música absurdamente alta e incomodando ninguém. É uma música confortável e uniforme. Então hoje a gente tem a mesma coisa que a gente teria em uma loja grande de shopping ou num shopping para dentro de casa. Então a gente tem aí caixas que vão ficar na sua sala, na sua cozinha, na sua área gourmet, e vão tocar num volume que você achar legal, agradável, sem incomodar ninguém, sem incomodar o vizinho e a vovó que vai estar com aquela caixa estourando no ouvido. Que legal. E também pode ter o controle na automação também, né? Exato. Então, o controle desse som, ele é na mão. A gente consegue juntar ambientes... Isso, com automação também. Com automação, né? Hoje em dia, uma das coisas mais novas que tem é o som via Wi-Fi. Então, o Bluetooth, ele tá ficando pro passado mesmo, tá? Porque o Bluetooth, eu falo que quem tá tocando a música, esse cara nunca pode sair de perto do som. Ele nunca pode ir no banheiro, porque se ele for no banheiro, começa a picotar a música, acaba a música e acaba a graça. Ou então ele deixa o celular lá. Ou ele deixa o celular, exatamente. E aí, hoje em dia, o som Wi-Fi, né? Hoje a gente tem redes, né? A gente faz também a parte de rede Wi-Fi, com 100% de cobertura numa casa. Então a gente consegue uma casa aí, 500 metros, uma casa bem grande aí, enquanto for, a gente consegue dar 100% de cobertura, não ter ponto cego nessa casa.
no Wi-Fi. Então a gente faz a transmissão do som ambiente via Wi-Fi. Quem estiver conectado no seu Wi-Fi consegue transmitir para o som ambiente. Em qualquer ambiente, posso juntar o som da cozinha com o do gourmet, tocar músicas diferentes ou a mesma música. Eu decido tudo isso. Mas e o pessoal, tá conseguindo usar? Porque tem muita gente que ainda tem um certo bloqueio com tecnologia, né? Eu ia até complementar isso, assim, porque eu tenho amigos que falam, nossa, mas não é muito caro, né, fazer uma automação e tal, né? Até a própria energia solar, né, falam muito disso, mas nossa, né, um investimento alto. Qual que são as dicas que você dá para tentar baratear esse processo, assim? Eu não sei se você tem níveis, né, de possibilidades de entrada, né? de automação, que você fala, olha, tem um nível 1, que é o mais básico para você automatizar a sua casa, um intermediário e um luxo, assim, sei lá, que é onde você pega tudo. E qual que é os cuidados que o cara que está construindo tem que ter antes da construção para poder facilitar esse processo da automação, né? Porque tem um amigo que ele fez a casa, depois ele foi automatizar e falou, tive que destruir um monte de parede, porque teve que passar uma bitola de cano maior para conseguir mais algumas coisas e tal. Então, Cabos. eu queria saber, tanto do Arthur quanto do Luiz Cláudio, quais são essas dicas aí, né, pro pessoal, né? Tanto a questão se tem essas escalas de valor de investimento, quanto o que tem que se preparar na obra ou no próprio projeto para poder já visualizar tanto isso na lá na energia frente, fotovoltaica quanto na automação. Os programas de entrada, né? Como que a pessoa se interessa aí? Como o próprio Luiz Cláudio falou, né? De uma pessoa simples, uma obra simples, ela já pode pensar em automação e energia fotovoltaica, sim, né? Sim. Hoje, agora eu vou mais velho, vou assumir. Por favor. Agora vou falar de economia, fazer os de entrada. Cartãozinho de doce eu tenho, hein? Cara, eu fiquei mais ansioso para receber isso quando eu tinha 17, para receber a carta. De cartão de doce, beleza. Para aqui na frente. Primeira vaga, bom demais isso. Mas então, você está falando de pontos importantes mesmo. Bloqueio com relação à tecnologia, isso é uma situação real, né? Mesmo o celular hoje é um bloqueio para muita gente. Mas a tecnologia tem esse objetivo realmente de facilitar, né? E tornar-se cada vez mais interativa, cada vez menos complicada. Porque a tecnologia ela evolui, mas ela tende também a ser um descomplicador, né? Hoje você entra no carro, você interage, telefone, já fala, você aperta um botão, você tem amigo time de integrado. Antigamente não tinha nada disso, você tinha que comprar um kit separado, né? Então essas coisas vão... lógico que quem desenvolve, eu já trabalhei em desenvolvimento há muitos anos, ele tem essa preocupação de não fazer rock sciences, né? Que não é ciência de foguetes. Tem que ser uma coisa simples, senão você não tem aplicabilidade. Por mais que tenha usabilidade, por mais que tenha interesse e benefício no uso, se ela não for uma coisa fácil para as pessoas interagirem, elas não vão fazer, acabam não fazendo. Então eu acho que o Arthur vai nessa mesma linha. Com relação ao bloqueio de tecnologia. Caro é uma questão de conceito, né? O que é barato e o que é caro, né? Primeiro é a questão de conforto, né? Uma Ferrari é caro ou é barato, né? Um Fusca é barato ou caro, depende da necessidade que você tem, depende do que você tem de disponibilidade, depende do nível de conforto que você quer. O que eu vendo não é barato, é talvez o segundo ou terceiro maior investimento que a pessoa tem. O primeiro é a casa, depois vem o carro, um veículo bom, e depois vem a energia solar, que é talvez o terceiro investimento, a gente tem essa consciência. E por essa razão que a gente tem dentro da linha de cuidado, você falou, Marcel, a gente não trabalha com produtos de qualidade intermediária para baixo. Eu só trabalho com produtos de primeira linha. Se for decisão nossa, se for entrar no nosso site, você não vai ver marca de fabricante A, B ou C, independente de serem grandes marcas ou marcas iniciais, vamos dizer assim. Não estou falando de qualidade ruim, mas são marcas iniciantes que não têm ainda presença no Brasil. A gente prefere não trabalhar com essas marcas que não têm presença aqui. Por quê? Porque eu preciso dar suporte ao meu cliente, eu preciso dar garantia de que ele vai ter uma assistência técnica, eu preciso que o terceiro maior investimento dele vai ter manutenção quando ele precisar, e vai precisar. Né? Não tem nada que não dê defeito, não existe nada livre de manutenção na vida, né? Tem alguns que vendem energia solar como você não precisa se preocupar com manutenção. Não existe isso, não preocupar com manutenção. Você tem que ter manutenção, você tem que ter limpeza periódica, você tem que limpar as placas para manter teu nível de produção de energia que você projetou inicialmente. Você vai precisar, vai dar defeito no inversor, porque a eletrônica dá defeito, caindo o raio ou não, vai pifar esse negócio em algum momento.
E quando você não tem um fornecedor que tenha presença local, isso tudo torna-se muito difícil, né? Então, assim, cuidados que eu daria como alertas para o nosso ouvinte, nosso consumidor, o nosso parceiro que quer está pensando em fazer esse terceiro investimento, né? Primeiro, olhar que marca ele está comprando, porque muitos fornecedores não informam a marca e a gente coloca no nosso proposta de marca. É esse módulo, é esse inversor, é esse. Segundo ponto é o suporte local. É importante que a empresa tenha presença local. E tenha presença local, mas não presença no Reclame Aqui. Sim. Que é outra coisa muito importante. Então, pesquisa no Reclame Aqui, a empresa que eu já perdi propostas e já alertei clientes. Olha, não vou falar o nome de empresa nenhuma por questão de ética, mas dá uma pesquisinha no Mercado Reclame Aqui. Eu tenho 16 anos de vida, a minha empresa. Eu fundei em 2006. Estou com 10 anos nesse segmento especificamente. A gente tem presença local, nós temos sede própria na cidade, a gente tem escritório, a gente tem funcionários registrados, todos com o CLT, recebendo vale refeição, vale transporte. Sabe, isso tudo tem um apelo de custo, logicamente. E eu não faço questão de ter o menor preço. Eu faço questão de ter a melhor solução, o melhor produto para o meu cliente. Até porque você está falando do investimento que, mesmo se a pessoa for economizar com marcas secundárias ou mesmo colocar assim, ela está correndo um sério risco, né? Porque é uma coisa que é estrutural, né? Exatamente, né? E é uma coisa muito importante para ela, né? E tem situações, a gente tem vários exemplos, tem na internet uma vastidão de dados, de módulos que caem, que quebram, que voam, ou estrutura que pega fogo, instalação mal feita, que a gente chama de ex-instaladores, né? Ex-instaladores, que tem muito, né? E não é demérito nenhum, mas às vezes a pessoa não se qualifica, né? Eu vim da indústria, eu trabalhei com desenvolvimento, meu sócio também, então a gente tem um padrão de trabalho e de instalação no cliente que é o padrão industrial, mesmo cliente pequeno, mesmo a Marina lá, a costureira, um projetinho pequeno, mas que teve o mesmo padrão de instalação, sabe? Então esses são os cuidados principais, olhar de quem está comprando, né? Vá lá no Reclame Aqui, dá uma pesquisadinha, não olha só preço, tendo dúvida, procura a gente, independente de questões comerciais, a gente está à disposição para ajudar os clientes, né? Até eles compararem, porque é muito difícil, tem muitas armadilhas que se monta, às vezes você acha que está comprando mais barato e não é bem isso, né? Então a gente pode ajudar os clientes até na comparação, independente de questão comercial, mesmo quem não propôs, eu acho que é uma decisão empresarial importante de responsabilidade social nossa e até de ajudar quem não tem o conhecimento técnico, né? Porque é difícil definir. Pode começar pequeno também, ampliando a sua potência, né? E levar essa energia para outros lugares que não seja só a casa dele, né? Sim, ele pode fazer uma instalação numa empresa, por exemplo, e gerar energia para a empresa e para a residência, ou vice-versa. E a vantagem do solar é que realmente ele é granular, né? Ele consegue crescer de forma bem granularizada. Você pode começar desde uma placa até, tem projetos nossos aqui em Sorocaba de quase 5 mil módulos, né? Que a gente está terminando agora aqui em Sorocaba, que é um projeto que tem muita alegria, muita satisfação para a gente. Eu quero que vocês vão lá visitar depois. Mas é um projeto... Não é só um projeto, é um campo inteiro, uma fazenda de energia, né? São 789 vagas de estacionamento. Nossa. No modelo Carport, né? Que os módulos vão no ponto mais alto. 789 vagas, são 4.600 placas de 655 watts, que é a placa de maior potência que tem no mercado. Nós exportamos direto da China. É uma usina de 3 megawatts, que vai gerar o equivalente hoje perto de R$400 mil de economia por os pontos desse nosso cliente aqui. E vai ser em Sorocaba, vai ser a maior usina Carport do Brasil aqui em Sorocaba. Você vê, aqui. Em breve, a gente vai inaugurar, a gente vai chamar você. Pode construir trazendo recordes já, né? E vamos fazer automação lá. Vou precisar conversar com você, que tem umas questões de automação lá, de ar-condicionado, tem muita interação de bateria, né? Hoje a gente está fornecendo também para os clientes bateria para recarga. Sim. Recarga lá vai ter também recarga de automóveis, que é uma tendência, né? E também vai ter daqui a pouco o negócio de energia elétrica, esse lugar aí aeroporto de drone. Itaipu de Sorocaba. É o próximo passo. Vai ser bem legal isso aí, a gente vai explorar isso bastante com vocês. Que legal. Então, no caso da energia solar, a gente já percebeu que dá para fazer aos poucos também, né? Até chegar nos 700 e tantas placas aí. Agora, e na automação? Começa pela cozinha, começa por onde? O que acontece? A automação ela tem um mito, né? Que é uma casa inteligente com automação, uma sala de cinema, um som ambiente, uma sala home, custaria uma fortuna, custaria quase que uma casa
nova. Sai mais caro que a energia fotovoltaica. Exato. Dependendo dos equipamentos. Sim. Eu falo que isso sim, de uma certa forma é verdade. É possível. Você pode ter um carro que vai te levar do mesmo jeito que uma Ferrari te leva. Então sim, é possível gastar quase que infinito, né? Mas não é a 100% da verdade. Então hoje a gente tem casa, a gente consegue automatizar uma casa às vezes até com R$1.500. Uma casa a gente consegue às vezes até menos, se fizer um ponto, uma coisa simples. O que acontece? Antigamente as casas elas eram automatizadas com cabos, com fios, né? Então existem algumas empresas que bateram muito o pé de que a automação tinha que ser toda cabeada e só poderia ser assim. E a gente, desde o começo, a gente não acreditava que esse ia ser o futuro. E aí, as empresas novas foram surgindo, as empresas famosas, Intelbras, tem várias empresas aí já de renome que começaram com linhas de automação, começaram a seguir linhas sem fio. E a gente foi falando, isso que a gente pensava estava certo. E aí a gente foi vendo as empresas tradicionais criando linhas sem fio. A mesma empresa que lá atrás falou que só poderia usar fio. Então a gente viu que, novamente, eu acho que a gente estava olhando para o lugar certo. E a vantagem de não usar fio nos equipamentos é exatamente essa. A gente consegue fazer projetos modulares, então a gente consegue automatizar, vou automatizar só uma luz do meu quarto, ou só um quarto, só um cômodo, e depois vou aumentando isso para mais cômodos, mais coisas e mais equipamentos. Então eu tenho um projeto que é possível modular e também isso deixa muito mais barato, porque eu não tenho que passar cabos, eu não tenho grandes infraestruturas que eu tenho que fazer isso antes. Mas não dá muita falha de sinal, porque às vezes você tá com o celular num lugar e não pega por causa do concreto, sei lá, da laje e tal, e isso o que acontece assim... Só complementando uma coisa antes. Não é porque é possível fazer modular que a gente pode esperar a obra ficar pronta para depois pensar na automação. Assim como a energia solar e como várias coisas que a gente faz numa construção, quanto antes a gente pensar, procurar uma empresa, procurar um profissional e deixar isso preparado, a gente vai ter menor obra depois, vai ter uma instalação muito mais limpa, muito mais bacana, muito mais clean ali. Então é importante procurar um profissional para deixar o preparado. O maior investimento, ele é realmente no equipamento. Mas a preparação, comparado com o valor da obra, é ridículo. Pequeno. Exato. Então a gente pode deixar preparada a obra e depois fazer a parte de instalação dos equipamentos, né? Então a gente tem até esse produto hoje, onde a gente faz a preparação de uma casa para todo o sistema de automação, todo o sistema de som ambiente, som externo, tudo, e que lá na frente você vai economizar, porque eu não vou cobrar novamente essa parte de projeto, essa parte de preparação, isso já foi pago anteriormente, então esse valor é descontado lá na frente, só que isso é muito, muito mais barato e você não tem gasto com refazer uma parede, refazer uma pintura, refazer um gesso, né? E aí, o que acontece? Os sinais, realmente, quando ele é mal dimensionado, quando ele é fraco, quando ele não é o suficiente, vai dar interferência, vai ser ruim e vai te dar dor de cabeça. E vai precisar de cabo daí. Mas hoje a gente tem tecnologias onde a gente garante 100% de cobertura numa casa. Você tem internet até no banheiro, se você quiser. E eu falo que isso é requisito de muitos clientes. Tem que ter. Então Primeira coisa que eu faço. Exato. Então, repetidor na casa inteira. Exato. O repetidor, ele é uma coisa que resolveu o nosso problema de 10 anos atrás. Uma tecnologia nova, os repetidores? O repetidor é uma tecnologia extremamente ultrapassada. Já é antigo. Quem tem repetidor tá vivendo a tecnologia de 10 anos atrás. Como que potencializa hoje? Mesh. Exato. Hoje a gente tem as redes mesh. A rede mesh, ela cria uma teia, cria uma malha onde os equipamentos conversam de forma unificada. É como se fosse um túnel entre cada roteador. Só que ele cria uma malha, né? uma rede, uma teia. Exato.
onde cada equipamento vai conversar diretamente com outro equipamento. E esses equipamentos, eles rodam inteligência artificial. Então, eles conseguem, se eu tenho um equipamento no quarto, no andar superior, ou na cozinha, no andar inferior, e outro na garagem, num subterrâneo. Ele consegue perceber que eu estou mais próximo do equipamento do quarto, mas eu desci para a cozinha, ele percebeu que eu estou mais próximo da cozinha, ele me desconecta do quarto e me conecta no da cozinha. Ele vai te rastreando. Ele vai me rastreando e ele sempre vai perceber quando é mais inteligente, quanto é mais interessante, qual equipamento que eu tenho que estar conectado. São várias redes no celular ou é uma rede só? Exatamente, é uma rede só. Hoje a gente consegue instalar um equipamento tão moderno que você não tem aquele monte de rede, você não tem que subir ir para o andar superior e trocar Reinicia de a rede. Tal, tira da tomada. Desconecta, conecta, não existe mais isso. O equipamento consegue falar qual é o roteador mais interessante, é uma rede só, um nome só. Então você não tem que ficar conectando e desconectando. Uma senha só. E ele percebe se ele quer te oferecer, se é mais interessante ele te oferecer a 2.4G e a 5G, que são as duas frequências de Wi-Fi que a gente tem hoje. Tá, então num ponto polêmico aí. Tudo bem, você falou da rede, da distribuição do sinal, mas e a internet que chega? Porque até hoje, o que eu vejo essas empresas, não digo assim, mas elas prometem 600 mega e a hora que você faz o teste de velocidade estão entregando 50, né? E aí pode comprometer todo o trabalho que você faz ali na automação. Pô, você teve toda essa preocupação, mapeou toda a rede, mas a internet que chega fica caindo, os caras ficam roubando a banda. O que acontece? Isso com a fibra, né? A rede fibra, a fibra ótica que veio, isso diminuiu muito, tá? Então, assim... Diminuiu, mas... Não acabou, não vou proteger as empresas. Tem muita empresa que realmente não disponibiliza aquilo e não cumpre a lei, né? Tanto de download quanto de upload. Mas o que acontece? Uma grande porcentagem das pessoas que fazem essa reclamação, elas têm um problema na rede interna. E o que é a rede interna? É o seu roteador. Não é possível que você recebeu um roteador do provedor e você acha que um roteador que eles estão dando para você, ele vai ser suficiente para dar conta da sua casa inteira. Eles estão dando aquilo de brinde para você. Então não adianta você querer usar o roteador que a empresa X, o seu provedor te dá, e você falar assim, esse roteador que eles estão me dando tem a obrigação de suprir a minha casa inteira. O meu sobrado. Não dá. Então aí colocam-se os repetidores que recebem um sinal fraco, ruim e repete. Enfim, aí era o que a gente tinha antigamente. Mas a gente tem... O Marcelo ainda caiu nisso aí, ó. Bota e enche a casa de repetidor, né, Marcelo? Bota umas latinhas assim. Mas a gente tem... Bom brilho na antena. Brilhozinho na antena. Uma rede de qualidade interna, né? Não adianta a CPFL, a empresa fornecer equipamentos de transmissão fantásticos, uma rede externa fantástica, se o cara não usar um fio de qualidade, um condutor de qualidade dentro da casa dele. Então é a mesma coisa para o Wi-Fi. Então a gente tem que ter uma rede interna boa, uma rede interna forte. Só que as pessoas querem usar o roteador que ganha, e não é assim, né? Para uma casa grande, ele não vai dar conta, aquilo está sendo dado. Então, hoje em dia, com esses equipamentos que rodam inteligência artificial, fazem toda a seleção de qual roteador vai ser mais interessante, você consegue ter internet em toda casa e com qualidade. Então, assim, não adianta reclamar do provedor se você não tem esse roteador, não tem um equipamento bom. Exato. Porque eu escuto muito, a minha rede ela funciona perto do roteador, lá na sala onde está o roteador. 5G é só 1 metro do roteador. Isso quer dizer que a empresa, ela tá te oferecendo a coisa boa. Ela tá te oferecendo uma internet boa. Só que a sua rede interna não está boa. Então, se ela funcionar bem próximo do repetidor, ela tá fazendo o papel dela. Ela tá te dando a internet, só que ela não vai vai te dar de presente. Ou seja, você chama o Arthur que o Arthur resolve. Exato, a gente resolve, a gente vai resolver. Chama o Arthur que ele resolve. Eu tenho uma dúvida aqui que assim, Luiz Cláudio, dá para juntar com certeza a automação
com a parte de produção de energia solar, Sim, né? sim, Porque sim. o que acontece, que eu já vi, é que o pessoal na produção de energia solar instala, não sei como é, eles instalam sensores para pegar a melhor posição do sol também. Tem isso também muito ou não? Isso é coisas bem específicas mesmo? Tem isso, é mais para projetos maiores. Essa Tá. usina aqui que a gente está fazendo aqui em Sorocaba de 3 mega, tem lá uma estação solarimétrica Tá. que faz essas avaliações, tem um sensor de temperatura que consegue perceber a temperatura nos módulos da usina, vento, direção, orientação, tudo isso. Intensidade de sol, mas é mais para usinas. Tá. Para aplicações residenciais, que a maioria dos nossos ouvintes não se aplica esse tipo de necessidade, né? Tá. Mas uma coisa que eu queria comentar ali, que vocês que estavam desenvolvendo a conversa agora, é que no nosso caso de energia fotovoltaica, diferentemente da preparação, da casa em construção, 98% das nossas instalações são em residências existentes. São casas prontas, né? Já prontas. Já prontas, ou caso indústrias ou Tá comércio, montando ali. não é uma necessidade de uma preparação prévia, tanto isso que é um conforto até para quem está construindo. Como eu disse, a necessidade que a gente precisa para a instalação é basicamente um duto vazio. Ou se não tiver vazio, a gente vai usar também. Tiver um cabo de, sei lá, um boiler de aquecimento de água, alguma coisa que ele tenha instalado no telhado, a gente pode usar esse mesmo duto condutor para fazer a ligação do solar. Porque o que eu preciso de acesso é acesso ao telhado, um espaço de telhado, e um acesso ao quadro elétrico, a ponto de energia, ponto. São essas duas necessidades que eu tenho para que o sistema funcione, né? Esse ponto de energia não tem que ser o padrão de entrada, não tem, a gente confunde, eu tenho que deixar uma infraestrutura pronta até o padrão. Não tem que ser lá no padrão. Pode ser o quadro do andar térreo da casa, pode ser um quadro elétrico do andar superior, ou pode nem ter um quadro, pode ser um quadro de ar-condicionado que está no telhado. É muito mais simples do que as pessoas muito imaginam. mais simples, não precisa ter preocupação de obra. Eu diria que em 10 anos, a gente talvez tenha tido uma ou duas instalações que tenhamos de ter colocado alguma infraestrutura externa porque o duto estava entupido e não tinha um caminho alternativo para fazer a instalação. Mas estou dizendo uma e duas em várias centenas de projetos em 10 anos. Né? Então, é muito pouco, é muito raro ter que fazer qualquer tipo de obra para implantar. Muito bem. Legal, então você vê que esse assunto, se a gente for começar a explorar aqui o Arthur e o Luiz, a gente vai até amanhã falando de tecnologias que realmente estão deixando as casas muito melhores, né? Em termos de energia, automação, hoje as pessoas realmente estão levando em consideração. Como eu falei no início, eu acho que falta às vezes informação, né? E as pessoas têm muito bloqueio, né? Tanto com a energia fotovoltaica ou mesmo com automação. Tem gente que não sabe configurar um e-mail no celular, né? Então o cara fala assim, mas é complicado, eu não me dou bem com tecnologia, né? Eu não me dou bem com tecnologia. E a energia é a mesma coisa. Não precisa, CPFL põe aí e a gente vai embora, né? Então assim, eu acho que falta muita informação e aqui o espaço do Pode Construir, a gente criou exatamente para isso, para trazer um pouco de mais de informação, para dar um gostinho pro nosso telespectador, ouvinte aí, né? Ter um pouquinho mais de orientação do que ele fazer na hora que ele vai construir, né? Vou construir, vou levar, mesmo tendo esse bloqueio todo com tecnologia, será que vale a pena eu pensar numa automação? Conversa lá com a Soul House, né? Chama o Arthur, troca uma ideia, faz um orçamento sem compromisso, né? Claro. Né? Será que nessa obra que eu vou fazer, eu vou colocar uma energia tradicional ou vou fazer uma energia fotovoltaica? Chama o Luiz, né? Com certeza. Chama o Luiz lá, gente conversa vai lá. também, a Viridium, né? Viridium, ela faz aí um orçamento, né, sem compromisso também, Sim, ela sim. consegue dar uma perspectiva para a pessoa que vai construir, quanto que ela vai, né, ter que investir. Sim. Então é simples, né, Marcelo? E assim, dá para perceber, né, que energia solar, a gente conecta muito essa questão da economia, né, e a automação residencial é o conforto e a diversão da pessoa, né? Então ela agiliza a vida das pessoas, né? A automação residencial, né? Mas o Luiz falou uma coisa no começo do investimento lá da poupança, mas que uma pessoa, por exemplo, tem uma grana parada, né? E às vezes ela tem uma grana lá que está rendendo 0, qualquer coisa. Às vezes na economia de energia, ela gera mais do que qualquer investimento que ela está fazendo. Eu costumo fazer uma analogia que acho que ajuda nesse contexto, que é a seguinte: vale a pena você pagar aluguel ou você ter tua casa? É uma pergunta interessante. Uma boa pergunta. É uma pergunta interessante, né? Você fala assim, cara, pagar aluguel a vida inteira, em 15 anos ou 20 anos de aluguel, talvez eu consiga o dinheiro para construir minha casa. Ou se eu fizer um financiamento, em 20 anos eu pago o financiamento e tenho minha casa própria. Todo mundo quer uma casa própria, né?
Todo mundo quer ter empresa própria. Sim. O que a gente faz com a energia fotovoltaica é dar a você a oportunidade de sair do aluguel compulsório de uma concessionária, que é um aluguel compulsório, no qual você não pode mudar de... Sistema anarquista, você não pode liberdade. Você não pode mudar. Você não pode mudar de locador. Você não pode negociar o contrato. O cara te enfia o preço que ele quer de um ano para o outro. Você não sabe quanto você vai pagar no que vem. Você não sabe quanto vai pagar de energia no que vem. Eu não sei quanto vai pagar de energia. As indústrias não sabem quanto vai pagar de energia no que E vem. você com uma casa, né, com energia fotovoltaica, você nem se Outra coisa, preocupa com e aí, isso. querendo ou não, os veículos, a mobilidade será elétrica, né? A tendência futura, hoje, não necessariamente carros elétricos ainda são muito caros, mas um patinete, uma bicicleta já é uma realidade hoje, em muitos países, no Brasil também. Então, você imagina você ter um carregador de um veículo, uma bicicleta, um patinete, uma motinha elétrica na tua garagem, é como se tivesse um posto de gasolina próprio. Sim. Então, para que eu vou pagar gasolina se eu posso ter gasolina de graça que o sol me dá? É o futuro, Eu instalo meu posto no meu telhado, abasteço meus veículos, vou embora para casa. Então, o conceito é, você quer pagar aluguel a vida inteira ou é melhor você ter tua própria energia? Só que para uma casa você está falando de 20 anos de retorno de investimento. Para o solar você está falando de 4, 5 anos. Então, assim, pelo lado econômico, quem faz a conta e faz a análise pelo lado econômico não pensa duas vezes, sabe? Não pensa, né? Legal. Nós estamos falando assim, algo que já não é futuro, já é presente. Tem muita gente já Exatamente. economizando e fazendo esse investimento. Né? Não é E não qualquer é coisa. porque a gente gera a nossa própria energia que a gente não pode, a gente não tem que economizar. Nós temos que economizar e temos que ter um consumo consciente. Mas tem Assim que ter como conforto, a água. ar-condicionado, automação. Exato. Você Agora bota vai a dar- energia Você e vai bota mais instalar um ar. ar-condicionado lá em cada ambiente da sua casa. E aí você vai pela energia O tradicional. cara economiza energia, ele ganha em conforto, investe com Exato, você. exatamente. Chama o Arthur, Mas vamos investir no Alexia. Ele ganha o conforto do ar-condicionado e o desconforto na hora de pagar a conta de energia se ele ligar todos os aparelhos. Eu acho que essa é a maior sinergia nossa, sabe? Eu ofereço a oportunidade de ele ter mais conforto com você, sem pagar por isso. Exatamente. Então essa é a ideia, você ter mais conforto, ligar o ar-condicionado sim, né? Nosso jingle tem uma frasinha que a gente coloca assim, tira tudo da tomada pra não gastar, tô suando, mas não ligo esse ar. Você lembra desse jingle? Pra não gastar. Liga É um o jingle ar. que a gente fez e deu muito sucesso. Mas, Pô, Luiz e Arthur, agradeço imensamente a presença dos dois aqui. Acho que deu para dar uma noção aí do que é automação e do que é energia fotovoltaica, né, Marcelo? Com certeza. Legal, muito E obrigado. até assim, a gente tá chegando agora nos finalmente, para quem tá escutando a gente e quer saber mais sobre energia solar, sobre automação, onde que o pessoal pode buscar mais informação, assim, que vocês indicam, algum canal no YouTube, algum curso técnico, a pessoa quer, porque como a gente mesmo falou, né? Falta mão de obra qualificada no mercado, ou até quem é leigo no assunto e quer começar a conhecer mais, tem alguma indicação que vocês dão? Bom, pode falar, Luiz. No caso do Senai tem cursos, alguns cursos de energia fotovoltaica para quem quer se profissionalizar na área, né? Aqui em Sorocaba tem também algumas empresas que fazem, em São Paulo tem algumas empresas que fazem. Então já existe uma vastidão de cursos online, alguns online, outros presenciais, para qualificar as pessoas para trabalhar com energia fotovoltaica, né? No caso da automação, eu não vi tanta automação residencial na minha faculdade, né? Então, quando eu me formei, não tinha ainda isso. Hoje ainda também não tem. Então, a gente tem que procurar realmente canal de YouTube, algumas coisas na internet, às vezes canais internacionais, para ter essa informação. Realmente é uma coisa muito nova. E eu falo que a linha que eu instalava o ano passado, eu já não instalo quase mais nada hoje. As coisas que o ano passado eram novidades, hoje são as coisas que eu uso hoje. Então, assim, ela em todo ano tem coisa nova. Então, as coisas estão extremamente rápidas. Falou de tecnologia, Né? você vai lá, aprende, sofre, né? Exato. Então, a gente tem que estar e daqui estudando. a 6 meses já tem que aprender tudo de novo. Exato. Mas o que acontece? Ainda é uma coisa muito prática. Eu tenho clientes que têm 60, 70 anos e que pegam a Alexa... Fala mal de quem tem 60. Não, mas assim... Vamos acabar a amizade. Não. Mas eu tô falando que eu tenho clientes de todas as idades e que conseguem pegar e fazer uma chamada pra Alexa, pra falar com o neto, pra falar com a filha. Que Eu tenho chora, clientes... né, quando ele faz isso pela primeira vez, né? Exato. E fala assim, nossa, é só pedir pra Alexa pra ligar pro meu filho? Eu falo, E aí, uma casa grande que a mãe tem mais de um filho, cada filho tem uma Alexa no quarto, ela chama pro jantar
pela Alexa. Chame né? todos Então a gente consegue fazer essa parte de comunicação muito boa, a gente consegue economizar energia tendo um sensor que capta se a pessoa tá ou não ali, então precisa ou não tá aquele ar-condicionado ligado. Então a gente tem exemplos comerciais que a conta diminuiu absurdo, porque um funcionário deixava a luz acesa, deixava o ar-condicionado ligado, e a hora que a gente jogou isso na automação, a gente deixou tanto pela parte de sensor quanto a parte de horário. Então não tem ninguém na empresa de madrugada. Então se tiver um ar-condicionado ligado de madrugada, tem alguma coisa errada. Alguém esqueceu Né? lá Então, se não e tem a automação, parte de... ele não desliga sozinho. Exato. E a parte de segurança. Né? Hoje em dia, muitos pais trabalham o dia inteiro, crianças ficam às vezes com uma babá, com uma funcionária, com alguém, e não existe nada mais confortável para um pai é você abrir o celular e você olhar as câmeras. Poder você monitorar olhar, a poder distância. monitorar. E você ver teu filho brincando, fazendo uma coisa engraçada, que depois você faz um replay. Então as câmeras, há um tempo atrás, eram obrigatório o externo, do perímetro externo por segurança. Segurança. Isso né? não deixou de existir. Mas hoje as câmeras internas, para tranquilidade dos pais que estão trabalhando, sendo ela na sala, no quarto da criança, e os pais ficam tranquilos de acompanhar, é a maior realidade preço, que a gente né? vê. Não tem preço. Tranquilidade, não tem não preço. tem preço. Agora o Marcel falou aí de mão de obra e tal, e agora para quem quiser, né, contatar, chamar aí a tua empresa, como é que faz? A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está também na internet convencional, www.viridian.com.br. A gente está em todas as redes sociais lá. Sua empresa é aqui de Sorocaba. Nós também. fundamos a empresa em Sorocaba em 2006. 2006, então. O meu tá sotaque fácil não aí. é daqui, mas eu sou cidadão sorocabano Aqui, ó, o também. Pode Construir, ele tem um foco, obviamente, aqui na região de Sorocaba, né? Mas a gente sabe que os assuntos que a gente discute aqui, eles podem transbordar, né? Exatamente. Então, internet hoje não se prende somente aonde está sendo realizado. E a novidade, onde que é o lugar? Você não vai falar ainda? Ainda não. Mas vão divulgar nas redes sociais de vocês, né? Vamos. Então o pessoal fica atento aí no Viridian, @Viridian Energia Solar, né? Viridian.com.br. E no Instagram, como é que acha? Viridian Ecoenergia. Ecoenergia, legal. Lá vocês vão divulgar logo menos, né? Então, Logo, legal. logo. E a Soul House? Acompanhar. Soul House tem site, né? soulhouse.com.br, né? www. E também no Instagram a gente acaba postando as novidades e diariamente aí as nossas instalações, que é soulhouse.automação, né? @soulhouse.automação. A gente também tira dúvida, fica aberto aí para fazer um orçamento, para discutir uma tecnologia, alguma coisa aí numa construção e numa preparação aí para levar o maior conforto aí para vocês. Maravilha. Muito obrigado, Marcel, mais uma vez aí com a gente aqui no Pode Construir. E a gente agradece principalmente a Baceifer aí, que está possibilitando, né, a gente discutir esses assuntos aqui. A Baceifer que você vê, ela faz aço e ferro para construção, então é a base ali da estrutura, mas a gente está discutindo automação aqui também, né? Então, assim, o Pode Construir é um canal que a Baceifer está apoiando aí, a gente tem certeza que muitos assuntos virão, aí outros cross, a gente pode colocar um arquiteto aqui com um engenheiro para falar sobre automação, se ele está indicando... Bota o Rochinha para comprar. Por que que... Rochinha paga aí, compra solar e compra automação. Por que ele tá usando fotovoltaico, por que não? Ele tá indicando, não tá pro cliente. Vamos criar umas polêmicas aí no futuro. Então, a gente tá só começando aqui com o Pode Construir, agradecendo mais uma vez a Baceifer, aço forte para sua construção, 4 endereços aqui em Sorocaba, né? E se você precisar na região também, a Baceifer vai lá, entrega para você e dá aquele atendimento, ó... cremoso. Exatamente. Queria agradecer mais uma vez, Ed, a oportunidade do Guia do Construtor tá podendo convidar nossos parceiros aqui. Então, mais uma vez, Luiz, obrigado Eu que por agradeço. você ter vindo. Arthur, por você ter vindo, aceito aí o nosso convite. E é isso aí. Em breve tem mais um episódio aí da gente junto. Vamos em frente, Alexa. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.